Capitão Nigiri se apresentando para mais uma missão de leituras, dessa vez da segunda quinzena do mês de outubro. Tivemos muitas coisas legais, foi um mês de lançamentos muito interessantes. Saiu, por exemplo, o Eden, volume 2, que eu tava esperando pra caramba, né? Mas vamos começar aqui com o nosso queridíssimo Beelzebub, volume 6, que também, como sempre, tem acontecido muitas coisas legais. Lembra que eles tinham ido pro Mundo das Trevas? Bom, vai se encerrar esse arco, que foi bem curtinho, eu achei que ia ter bastante coisa, mas foi bem curto. O Bel vai despertar um poder muito divertido, vocês vão dar bastante risada. E aí eles voltam pro mundo dos humanos, eles se metem numa briga. Jura que eles se metem numa briga, né? E aí eles vão pra uma escola de mauricinhos, onde eles conhecem um grupo de líderes de turma, alguma coisa assim. Enfim, é um grupo dos meninos mais populares da escola, e eles são muito fortes, e eles botam ordem na escola, porque a escola onde o Og estuda foi destruída no meio de uma briga, tipo, virou assim, cacos. Isso não é spoiler, tá, gente? Calma. É só uma explicação, é só um motivo para eles serem transferidos para outra escola. E essa outra escola é da galera certinha. Depois, pessoal, eu li Gangsta Volume 1, que foi um mangá que eu conheci, na verdade, foi no anúncio do Henshin, quando a JBC falou que ia lançar, né, essa edição aqui no Brasil. E aí eu vi que já tinha anime, que o anime era bem famoso, inclusive, eu assisti uns 3 episódios. Só que eu não sou um cara pra assistir anime. Aí assim que saiu o mangá, eu larguei o anime e fui, né, ler o mangá, porque eu prefiro 1000 vezes ler. Eu já fiz um vídeo de análise de qualidade da edição, assim que o mangá chegou aqui no estoque da loja do Capitão. Tem uns pontos fracos, mas tem uns pontos mais bacanas a serem observados. Mas vamos falar aqui da história de Gangsta Volume 1. É um mangá bem violento, é mais 18, assim, então tem prostituta, tem palavrão, tem muita gente morrendo, tem tiros a queima-roupa. A violência desse mangá aqui, ela é fiel ao tema que ela se propõe. Então, no caso, o nome já diz, né? São brigas entre gangues, né? Tem um bairro que ele, assim, é sitiado por gangues, né? Traficantes, prostitutas, donas de bordel. E aí esses dois rapazes aqui, inclusive o Warwick tá de costas na capa, né? Ele não deveria estar de costas na contracapa, mas está. Então é o Warwick e o Nick. Eles são tipo um faz tudo. A galera chega neles e contrata: olha, quero que você faça esse serviço sujo aqui pra mim, te dou essa grana pra lá. Então eles são os dois personagens principais. E eles vão se meter em algumas brigas logo no começo, obviamente, né? Então assim, é briga o mangá inteiro. Pra quem gosta de treta, esse mangá e Beelzebub são um prato cheio. Porque Beelzebub é uma coisa mais cômica e Gangsta é uma coisa totalmente mais violenta. Sério, esses caras, eles matam muita gente logo no primeiro volume. Seria muito interessante se o autor fizesse uma contagem de quantas pessoas ele matou no mangá dele, porque é muita gente. Só que não é basicamente, né, uma dupla de faz tudo no serviço sujo, né? Esse rapaz aqui, o Nick, ele tem um passado meio esquisito, porque ele tem umas habilidades meio sobre-humanas. Ele tem uma força sobre-humana, uma agilidade sobre-humana. E não desenvolve muito isso no primeiro volume, porque é só dar uma palhinha pra você ficar muito curioso pro volume 2. Então a gente meio que descobre que o Nick, ele tem um passado meio esquisito e o Warwick tá envolvido nesse passado. Outra coisa que eu achei muito bacana são as lutas que ele sabe fazer direitinho. Não é aquelas lutas, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco episódio G, que as lutas eu sempre fico muito perdida. Tanta coisa voando, explodindo, e cabeça e sangue, não sei o que você não consegue se achar direito. Isso não acontece muito em Gangsta, as lutas são muito bem feitas, você consegue acompanhar os movimentos da luta direitinho. Então eu tô super indicando o volume 1 de Gangsta pra vocês, lembrando que tem na loja do Capitão Nigiri, preço de capa é R$13,90. Depois, galera, cadê aqui? Eden volume 2, yes! Eu tava doido pra ler esse volume, porque o volume 1 tava sensacional e, bom, né, Cyberpunk, né, gente, meu favorito. Então, novamente, a gente vai viajar em vários flashbacks, em várias histórias cruzadas. Novamente, não é tão linear. Bom, o volume 1 foi muito mais bagunçado, essa coisa, a viagem no tempo é muito mais frequente no volume 1. No volume 2 a gente vai ter, né, a situação principal da história, né, que são aqueles grupos de mercenários num quebra-pau fudido com os militares. Gente, é muita explosão nesse volume, sério, muita explosão mesmo. As cenas de perseguição, sensacionais, sério, a ação desse volume aqui tá muito bom, sério, muito bom mesmo. Eu devorei esse volume aqui, tipo, acho que um pouco mais de 1 hora, porque eu tava, assim, fissurado, assim. E é um volume que você vai terminar mais rápido, porque tem muito mais cenas de luta, então, né, você vai terminar rapidinho. Então, assim, destaque, porque nesse volume a gente vai dar uma viajada no passado desse mercenário aqui, que é o Kenji, que ele é um personagem muito interessante, ele também é todo caladão, e a gente vai conhecer o irmão dele, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a família dele, e a gente vai descobrir como ele se tornou um mercenário tão habilidoso, porque nesse volume esse cara dá um show, sério, dá um show.
Ele tem uma luta aqui contra um soldado que, sério, que coisa mais bem desenhada. Eu fiquei embasbacado com a luta dele, os movimentos que o autor desenhou, que são absurdamente bem feitos. Eu nunca vi uma luta de, sei lá, uma coisa de mobilização e segura aqui, puxa ali, se torce ali, quebra aqui, sério, é uma coisa muito bacana. Então assim, volume 2 de Eden tá incrível, eu tô doido pra ler o volume 3, assim que chegar eu vou detonar o volume 3, porque tá muito legal. Aquele quebra-pau que eu falei dos mercenários também se encerra. Ah, sim! E também vamos descobrir algumas coisinhas sobre aquela doença que tá matando todo mundo, que eu falei logo no volume 1, né? Então assim, o volume 2 tá sim completo, tem bastante coisa acontecendo, então tá valendo muito a pena. O volume 2 também já tem na loja do Capitão Nigiri. Depois eu reli, peraí que tá caindo minhas coisas aqui. Eu reli Socrates in Love, gente, eu não resisti. Chegou aqui na loja do Capitão Nigiri, né, ainda tem estoque aqui, é uma edição muito bonita, é um relançamento de uma... Era uma raridade, né, era muito raro isso aqui. E aí a JBC resolveu relançar numa edição bem bonita, então assim, tem, né, orelhinha, tudo capa cartonada, é uma edição bem luxuosa. Eu não posso falar muita coisa desse mangá aqui, senão eu dou spoiler. Mas o que eu posso dizer é que é um romance muito bonitinho, sério, é muito fofinho. É um romance juvenil, assim, né, uma coisa meio amor de verão. E assim, é um drama, viu gente? Já preparo vocês porque é um drama que vai contar a história desse rapazinho aqui, Saku-chan, que ele conhece a mocinha Aki. E eles vão ter um romancinho muito bonitinho e tudo mais. É uma coisa bem rápida, você consegue ler esse volume aqui rapidinho e com certeza você vai chorar. Então assim, eu não posso falar muita coisa, só posso dizer que você vai chorar muito. Se você estiver interessado no volume de Socrates in Love, você corre lá na página do Capitão Nigiri e pede seu exemplar, tá? Frete baratinho, com código de rastreio e seguro do pacote. Agora, gente, destaque, né, pra essa coisa incrível. Na verdade, esse mês eu tive umas leituras assim sensacionais, muita coisa bacana mesmo, assim, fiquei impressionado com muitas coisas que eu conheci. Mas destaque para o volume 2 de Parasite, gente. Chegou essa semana aqui na loja do Capitão Nigiri, chegou num lote, né? Eu comprei muitos exemplares porque eu sei que muita gente ia querer, dito e feito, muita gente já tá comprando. Olha essa capa. Que tenso, é até meio esquisito ler isso aqui no trem, no metrô, porque as pessoas ficam olhando, né? Porque, meu, olha que coisa mórbida. Então logo no começo desse volume temos os momentos decisivos, né, na luta do Shinichi com o Mig contra um outro parasita, e nós percebemos que o Mig ele é um estrategista assim nato, né? Cada vez mais o Mig mostra que ele tá aqui no planeta Terra em missão séria, assim, ele é um estrategista assim muito bacana. Aparecem outros personagens que vão se envolver com o Shinichi, vão começar a desconfiar, né, que tem alguma coisa esquisita com o Shinichi, ele não é um ser humano lá muito normal, né? Então ele vai ficar meio tenso nesse volume porque cada vez mais as pessoas vão se aproximar do segredo dele e ele não pode deixar as pessoas descobrirem porque o Mig não quer, né? O Mig quer que fique ali escondidinho. Os outros parasitas, né, não querem que a invasão dele seja descoberta pela humanidade. E ele vai passar por uma situação meio traumática, meio tensa, que vai dar um novo ar pro personagem. Sabe quando o personagem é meio bundão, e aí acontece uma coisa muito tensa e ele fica meio que traumatizado e ele decide, não, eu vou dar um jeito nisso, eu vou pra cima desses caras e vou dar na cara de todo mundo. Sabe quando acontece esse tipo de coisa? Então, acontece com o Shinichi. É uma situação bem tensa, porque eu fiquei meio mexido, né, que, né, quando a gente se coloca no lugar do personagem, a gente percebe o quanto tenso é. E aí ele decide que ele vai pra frente, pra cima dos parasitas, e ele vai botar ordem nessa porra toda. Eu ainda não sei como é que o Mig vai se comportar a respeito disso, né? O Mig, ele cada vez mais tá se afeiçoando ao Shinichi. Durante essa experiência que eu falei, o Mig vai dar uma aproximada ao personagem de Shinichi. E tá ficando muito legal a relação deles, eles estão ficando cada vez mais amiguinhos. E eu também li Fim de Verão da LPM Pocket, era um mangá que eu tava procurando, né, que eu já queria conhecer. E com esse título nós temos certeza que a LPM ela aposta para um segmento um pouco mais artístico dos mangás, né? Uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer, mais sensível talvez, menos comercial, com certeza. Porque Fim de Verão vai falar de uma coisa um pouco mais triste, vai falar da relação dos adolescentes com a morte. Não só com a morte, dos adolescentes com o amadurecimento, a relação deles com a morte, como eu já falei, a relação deles com relacionamentos. Então vai falar também da perda da inocência, daquele momento que a criança deixa de ser criança e começa a se tornar um adolescente, começa a ter contato com o mundo real à volta dela. É um pouco triste para as pessoas nostálgicas, assim como eu, né? Eu amei a minha infância e eu sempre tenho momentos de nostalgia, e quando eu li esse mangá eu fiquei um pouco melancólico, porque
São várias histórias curtinhas aqui, né? É um compilado de histórias, então são vários personagens e tudo mais. E cada personagem tem a sua situação. Então tem a personagem que tá grávida e vai casar com o namorado dela, né? Tem o rapazinho que gosta de uma menina, mas ela é uma menina assim meio espoleta, vamos assim dizer. Tem a menina que se apaixona por um espírito. Tem o menininho que perde a irmã num acidente. Então assim, são histórias bem... Eu não vou dizer que são tristes, mas elas têm uma melancolia assim muito pesada por trás. Porque é engraçado, são personagens assim dóceis, carismáticos, né? São crianças se tornando adolescentes e elas se envolvendo com o mundo real meio que destrói aquele encanto, aquela fantasia da infância, né? Principalmente a última história que fala de uns garotinhos que gostam de visitar uma bomboniere de um vovô, né, e fala sobre aquela coisa de criança de ter aquele ponto de encontro com os amigos toda tarde e tudo mais, né, e quando isso simplesmente desaparece da vida de cada criança. Então assim, eu não vou dizer que é um mangá muito fácil de se absorver, porque são coisas assim bem sensíveis. Então assim, você tem que ler esse mangá com uma sensibilidade um pouco mais apurada para você conseguir captar o que o autor quis transmitir na história. Porque senão você vai terminar as historinhas e vai falar, tipo, tá, e aí, o que aconteceu? É só isso? É só essa porcaria? Tipo, não teve graça nenhuma. Então se você for ler simplesmente por ler, você vai acabar achando sem graça. Você tem que ir, assim, pronto pra uma história de drama, você tem que ir, assim, de coração aberto, né, de mente aberta. Deixa assim um pouco de lado o shonen, né, aqueles títulos mais comerciais, para se preparar para um título um pouco mais artístico, um pouco mais maduro, porque essa é a proposta da LPM Pocket. São títulos incríveis, por exemplo, Solanin, que é da LPM Pocket, que eu não canso de falar desse título, acho que é o 4º vídeo que eu falo de Solanin, né, e também tem outros diversos títulos da LPM que são muito bons, mas todos são com uma narrativa um pouco mais madura. Então sim, eu indico Fim de Verão, da LPM Pocket, do autor Mohiro Kito, tinha esquecido o nome do autor. E é isso, pessoal, essas foram as minhas leituras da segunda quinzena do mês de outubro, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de dar joinha no vídeo, se inscrever no canal e curtir a página oficial do Capitão Nigiri e as redes sociais, para vocês acompanharem, né, a rotina maluca do Capitão. E eu acho que é basicamente isso, tive muitos títulos sensacionais, né, estou muito contente com as minhas leituras, espero que vocês tenham gostado. Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo, o câmbio é desligou.